Olá, a gente vai iniciar agora um podcast do TIRS que nós vamos tratar sobre a reforma tributária. Me chamo Edgar Serrano, sou empresário de TI há mais de 30 anos. Está aqui conosco a Ana Paula Gaieski, ela é uma advogada, especialista em direito tributário, diretora da AGF Advice, Relações Governamentais, consultora do TIRS na área de Relações Institucionais e Governamentais, com atuação em diversos segmentos no setor de serviços por meio da sua empresa AGF Advice. Especialista na área há mais de 20 anos, atuando junto a entidades representativas do setor produtivo. Responsável pela estruturação e criação da ASPAR, Assessoria Parlamentar da FEComércio Rio Grande do Sul, e com a assessoria da CNC APEL. Ana Paula, fala um pouco da tua trajetória de trabalho neste segmento que é super importante para todas as empresas. Inicialmente, eu agradeço à entidade da TRS, a presidente Marice e ao Edgar, por ter sido convidada, a participar desse podcast sobre um tema tão importante que é a reforma tributária. A AGF Advice, ela tem a sua especialidade não só em relações governamentais e institucionais, mas também na reforma tributária. E uma questão que eu sempre destaco, a área, o carro-chefe do escritório, né, Edgar, é, o setor de tecnologia. E um case importante que também a gente gosta de comentar é o TIRS. O TIRS, ele atua na área de relações governamentais, acho que há uns 12, 15 anos. 15 anos, eu acho que mais, a gente pode dizer que começou muito forte em 2010, então são 16, 17 anos. E são líderes como o Edgar, a presidente Marice e tantos outros presidentes que aqui passaram, que enxergam a importância, a eficácia do trabalho e que a constância, né, desse trabalho legislativo, governamental, que dá resultados efetivos. E agradecemos também a confiança no trabalho da GF e que promoveu tantos resultados positivos, não só no Congresso Nacional, como na Assembleia, Legislativa. Tá bem, Ana, então agora vamos entrando literalmente no tema. A reforma tributária que ficou durante tantos anos no papel acabou saindo, ela tem um foco no consumo e ela tem uma lógica diferente do que a gente tem até hoje. Seria importante que tu pudesse explicar para quem está nos ouvindo o que muda efetivamente, o que se trata desta reforma tributária, qual é a grande mudança, para que o pessoal entenda. Bom, vamos lá. Eh, Inicialmente é bom pontuar que a reforma, ela vem da PEC 45, de 2019. E tanto essa entidade como a FENAINFO, federação que o Edgar, aqui presente, presidiu, como a CONTIC, participou da construção desses projetos. E, finalmente, ela foi aprovada por meio da emenda constitucional 132. E aí como é que começou, né, o que muitos questionam, alguns, né, muitos sabem, mas é importante, comentar. Nós temos hoje, né, ainda o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS, né, Edgar. Então, o PIS e o COFINS, eles passam a ser a CBS, e o ISS e o ICMS, o ISS. Mas, o ponto acho que importante, não, tem vários a destacar, mas um deles, é que passa a ser cobrado no destino, e depois acho que o Edgar pode comentar também, vai ter um impacto relevante, para as empresas de tecnologia. A questão da não cumulatividade, né, que é o débito, crédito, e que quase todos os insumos vão poder ser abatidos, no custo. Isso também é um ponto, eu estou passando rapidamente, né, o cerne, mas depois a gente vai poder abordar, de forma mais, detalhada. E aí uma questão que eu gosto sempre muito de comentar até nas nossas palestras: quais são os princípios da reforma tributária? Ora, a neutralidade, a transparência, a justiça, segurança jurídica. Será? Será, Edgar? Até gostaria de te ouvir. Ela é ela é neutra? Ela é transparente? Ela é simples? O que tu acha? É, o que a gente tem visto, a dificuldade que tem sido para o próprio governo implementar a primeira parte da reforma, a gente vê que simples ela não é.
Ao mesmo tempo que, como ela veio para unificar as alíquotas, mas a gente percebe que cada município vai contribuir com uma parte, cada estado também com uma parte, e a União é a única que vai provavelmente ter a sua alíquota. A gente já nasce com a possibilidade de que cada cidade, cada estado, inclusive o Distrito Federal, defina o seu percentual que vai compor. Se a gente chamava que antes era um manicômio tributário, porque nós tínhamos quase 6.000 municípios definindo o seu ISSQN e todos os estados definindo o seu ICMS, da mesma forma vai continuar igual. Se cada município quiser fazer uma alíquota diferente, poderá, e a composição vai se dar dessa forma. Então ela já não vai nascer simples, porque ela já pode não ter uma única alíquota. Cada município vinculado ao seu estado tem uma alíquota diferente. E isso mostra que já não mudou tanto assim. E ao mesmo tempo, o que a gente tem visto é que se antes as empresas pagavam ou serviços ou produto, que seria o ICMS, agora vai se somar, vão pagar ambos os tributos. Tanto que uma empresa que pagava PIS/COFINS e ISS, que é uma empresa de serviços, ela vai pagar o que equivale também ao ICMS. Então, uma empresa que tenha e esteja em Porto Alegre, que pague 2% de ISS, ela tem 5,65% de imposto. Ela vai passar a pagar, com a previsão de hoje, 28%. Então, é uma mudança muito forte, mas quando a gente diz que vai passar de 5,65 para 28%, acho que é importante, né, tu falar sobre a não cumulatividade, que aí entra uma grande mudança nessa parte fiscal. Só, acho importante, antes de que esse também acho que é o coração, né, da reforma, a gente comentar mais 2 pontos. A reforma, a transição ao período de 7 anos. Claro que aqui acho que a gente até não tem tanto tempo para adentrar, né, na como vai se dar, o fim do ISS, né, mas enfim, a gente tem que pensar que são 7 anos com 2 regimes ao mesmo tempo, né, e que nesse primeiro ano é uma pergunta, né, que muitos empresários, costumam fazer: "Ah, é o ano, 2026 é o ano de testes". Ok, eu vou recolher o CBS e IBS? Não, perfeito? É um ano de homologação e, um outro ponto também importante, não é bem como o governo está dizendo que está tudo redondo, né, até porque a FENAINFO, ela tem assento lá em Brasília, no projeto piloto, e nós sabemos que a operacionalização não está sendo tão simples. E aqui nós estamos numa entidade que representam as empresas de tecnologia. E é um dos setores, assim como o setor contábil, que está sofrendo diretamente, né, com esse ano, com esse período de teste. Acho que isso é importante colocar. E também, quando nós falamos em CBS e IBS, tem mais um imposto que a gente não pode esquecer que foi criado, que é o imposto Seletivo. seletivo. De qualquer forma, eu acho que o que vale dizer é que a reforma do Brasil ela vem copiando, e acho que tem que copiar se tem ideias boas, mas algo aconteceu no caminho porque vai ser o IVA mais alto do mundo. E isso não é, por ser o mais alto do mundo, não é um motivo de orgulho, eu acho que é muito antes pelo contrário. Então, apesar de ter uma lei que diz que vão ter uma trava em 26,5%, a alíquota já é prevista em 28, ou seja, ainda nem foi implementada, a trava já foi estourada, já é acima da trava, 28%. E o que a gente tem receio é a facilidade como esse percentual vai poder subir. Se o governo começar a gastar, é muito fácil de se reunir o Senado e o Congresso para fazer o aumento disso. Então, isso preocupa. Preocupa muito porque a gente não vai ter garantias de que o governo ficará obrigado a ter austeridade fiscal. Ele facilmente pode aumentar a alíquota para compensar os seus gastos, o que não é, na nossa visão, o correto para dar segurança para uma economia de um país tão grande quanto o Brasil. Ou então vamos retomar aquele tema que eu havia te perguntado antes sobre a não cumulatividade, que isso sim é importante, porque também as pessoas precisam saber se nós vamos partir de 5,65% de imposto para 28%, que é o que está se prevendo agora, mas a não cumulatividade muda isso. Ela não vai ser propriamente dessa forma, não é, Ana? E aí é um ponto que todos, né, até depois eu vou iniciar e que tu comentaste, reuniões que nós tivemos várias vezes com o ex-secretário, extraordinário da reforma tributária, o Bernardo Api, né, que muito se comenta: "Não, mas com a não cumulatividade,
nós vamos poder abater praticamente todo o custo dos insumos, né, no tributo recolhido. Quem ganha? Quem ganha? A indústria. Muito se fala, né, a reforma da indústria e do setor financeiro. Nós ouvimos isso várias vezes. Quem perde? Quem mais perde, mesmo com essa, né, pontuando que não, com a não cumulatividade. Nós ouvimos isso várias vezes em Brasília. Os serviços. Por quê? E principalmente o setor de tecnologia, que 60, 70%? Vai entre 60% e 70% do custo total é mão de obra. E eu acho que é importante destacar que os autores da reforma, eles relatam que se no passado eles consideram foi errado ter tributado demais a indústria, porque era o carro-chefe da nação, a gente pondera que agora que serviços é o carro-chefe do Brasil e no mundo, serviços é o que puxa toda a economia, o Brasil desloque justamente para o setor que mais emprega agora a mais alta carga tributária, então impedindo o desenvolvimento. Para a gente ter ideia, a gente buscou que o nosso setor caísse pelo menos numa alíquota com redução, Perfeito. fosse reduzida. A gente não conseguiu. Mas a gente pega a maior nação do mundo, que é os Estados Unidos, as empresas de serviços de TI pagam apenas o imposto de renda quando tem lucro. Não tem nenhum imposto. O Brasil não considerou estratégico tecnologia. Ela vai ter a mais alta carga possível. Então a gente começa a ver as grandes diferenças. Se TI é transversal e todas os outros setores dependem e precisam de tecnologia e inovação para crescer, a gente torna ela a carga mais alta, não só mais alta, como a mais alta do mundo, para que a gente ajude os outros setores a crescer. E é importante que a gente diga como é que funciona. Se eu planto o algodão e vendo o algodão para uma fábrica de tecidos, para fazer, enfim, um jeans, o tecido, quem vende o algodão e quem compra vai estar se creditando. Aí eu faço o tecido. Esse tecido pronto eu vendo para uma indústria que faça de tecido que faça roupas. Eles vão se creditando. Essa indústria, daqui a pouco, ela vai vender para uma loja. Essa loja também se credita. Os créditos gerados, desde a fazenda que plantou o algodão, que depois a outra que fez o tecido e a que confeccionou a roupa, a calça, a loja se credita de tudo isso quando ela vende. Todos esses créditos foram um Uhum, uhum, aproveitando do uhum. outro. Mas quando uma empresa dessas contrata uma empresa de serviços, cuja 70% é o custo, eu não posso usar o principal insumo para abater da alíquota, porque ele não pode ser usado como crédito. Então, tu joga basicamente todo o custo em cima do serviço. Só que quem contrata serviço, toda a economia. Então, nós vamos ter um custo maior em toda a sociedade. Sim, mas é engraçado, todos esses argumentos que o Edgar, está pontuando aqui foram levados a Brasília por meio dos setores da nossa, representação nacional, com outras Nas entidades audiências públicas, públicas diversas. diversas, com Brascom, ABS, né, para que fique claro aqui, e mesmo pontuando como tu bem mencionaste, que é um setor transversal, essencial, como outros, né, não vou comentar, mas que receberam a redução da alíquota. E a única resposta que nós tínhamos é que justamente, mas é não cumulativo. Vocês vão ser beneficiados. Mas o quê? Do valor do contador? Vamos poder bater do custo do contador? Do advogado? Isso é importante que todos saibam. Sim, como o maior custo é a mão de obra que não pode ser, nenhuma empresa vai poder se creditar, vai ficar para as empresas, literalmente, o custo do cafezinho, um custo de aluguel, mas as empresas hoje se utilizam muito de hubs tecnológicos, muito home office, então esses custos são completamente irrelevantes. Na verdade, o que vai poder ser utilizado é na questão da não cumulatividade, tentando buscar crédito na cadeia, mas invariavelmente vai subir. Eu acho que é importante dizer também que em diversas audiências públicas, numa que eu participei, entre elas, foi junto com a presidente da entidade que representa as escolas e universidades particulares. E ela dizia, muito preocupada, que com esse aumento de 28 pontos percentuais, porque vai subir de 5,65 para 28, os pais hoje preocupados que as escolas são, digamos, muito ruins nas escolas públicas, é a prioridade da família botar os filhos em colégios particulares. E se vão começar a tirar, porque as famílias estão no limite,
A escola pública não vai conseguir absorver essas crianças que vão sair das escolas particulares. Isso, palavras de quem entende do setor. Mas mesmo assim também as escolas não entraram, não tiveram nenhum tipo de redução. Então o que a gente vê é o Brasil aumentou de uma forma muito alta, e a gente entende o que diz os técnicos, que com o andar da carruagem a economia vai se acomodar. É que se isso já tivesse acontecendo, tudo já estaria funcionando. Mas neste primeiro momento, até que, acho que a gente ouviu do secretário Bernardo Api, que o PIB nosso ia mais do que dobrar, então os salários poderiam até triplicar. A gente não vê hoje como empresário, no espaço curto de tempo, a economia ficando tão rica e os valores crescendo tanto a ponto de poder se dobrar salários para compensar os impostos. E é importante dizer que se existe a não cumulatividade na pessoa jurídica, a pessoa física não vai poder se creditar de nada, diferente da Europa, que tu consegue abater depois no teu imposto de renda anual. Ou seja, o custo médio de uma pessoa que não daí sim não vai ter, vai ser cumulativo, da pessoa física vai subir em 28% tudo que ela comprar que for de serviços. Aí vocês imaginem, porque ela não vai ter como compensar. Quem tem 28% sobrando da sua renda para poder majorar? O que diz os técnicos? Mas os salários vão subir de tão grande que vai ser o salto da economia. Ninguém conseguiu mostrar esse relacionamento de causa e efeito que a reforma ia impulsionar, porque a economia ia crescer tão rápido. Acho que ficou bem claro, não sei se o impacto no setor de serviços, mas conseguiu deixar bem, hã, mais, específico para o setor de tecnologia, ou não sei se tu gostaria de Não, é que para o setor de tecnologia, hoje a gente vai ter a dificuldade de não poder compensar o maior crédito, seria como? Quem compra algodão para fazer o tecido não pode, o do algodão tu não podes te creditar, tu pode te creditar do resto. Sim, mas o meu principal insumo é a matéria-prima onde eu vou fazer o tecido. As empresas de serviços, qual é o maior insumo? É o custo de mão de obra. Ao não permitir que a mão de obra seja acreditada, isso vai para o preço. E indo para o preço, tudo vai subir. Essa é a questão. E como todo mundo usa tecnologia, a inovação que vem para salvar, que vem para aumentar a produtividade de todos os países no Brasil, ela vai ficar encarecida. Então essa é uma questão que preocupa, mas que já está posta. A gente agora tem então a que. gente pode resumir, fechando assim, acho que tu pontuou muito bem, a questão não cumulatividade, TI não tem como se creditar, Da parte dos salários. da folha. Depois, outro ponto, que o setor de tecnologia também brigou em Brasília, alíquota. Temos algum redutor, a alíquota, reduzida? Não. O setor está hoje, numa alíquota estimada de 28. 28, vamos arredondar, 28, perfeito. E aí, a cereja do bolo, a tecnologia, ERPs, setor de TI está diretamente atrelado nesse processo, e que agora, em Brasília, estamos trabalhando no projeto piloto. Tá redondo isso, Edgar? Como é que tá? Hoje esse é o fato. O setor de tecnologia não entrou, não, por mais que a gente trabalhasse, por mais que a gente insistisse, não entrou na alíquota reduzida, e aí é evidente que a sociedade toda vai acabar pagando esta conta. O que nos preocupa é que alguns setores empresariais já disseram que não vão aceitar absorver esses impostos, mesmo que eles tenham crédito. A gente brincava, né, que tinha que se isso estivesse em lei, que precisa compensar os impostos quando alguém tem o crédito, possa buscar. A gente já ouviu de alguns setores que vão ter crédito, prefiro até não dizer quais setores, mas são setores que vão se creditar pela natureza do seu setor. Eles vão negociar com os fornecedores. Então, algum fornecedor vai dizer: o que que eu faço com esses 28? Eu saí de 5,65 e fui para 28, essa diferença é quase 300% de aumento de imposto. Vão começar a fazer leilão. Então, no início, algumas empresas que tentarem reduzir suas margens para poder compensar, provavelmente vão quebrar. Aí, ao longo do tempo, todos os países que têm o IVA, eles acabam se acomodando. Mas é que um IVA de 28% em nenhum lugar do mundo tem. Então, esse início vai ser bastante difícil. O que a gente acredita é que quando isso começar a acontecer, que não é nada improvável no Brasil, precisa ser revisto e aí mude-se a transição. Então é importante dizer que aquilo que vinha para ser fácil, simples e transparente, ele já nasce tão com a possibilidade de ter uma alíquota para A cada chamada município, colcha de retalhos, mas já lembra? nasce
tão coxa de retalhos quanto o outro o sistema atual que a gente tem. E já se vislumbra que, se for difícil implementar todas as questões, tanto que se fala do comitê gestor, depois do split payment, que tem dificuldades, tudo isso vai ter que ser daqui a pouco alterado, então, e pode de repente ser até postergado. A Já gente estão comentando, que nos trouxeram essa pergunta até no escritório, a possibilidade de haver uma, vamos chamar, uma reforma tributária 2.0. Sim, claro. E aí, né, questionam também, mas por meio de uma PEC, né? Teria que alterar a emenda constitucional 132. Há possibilidade? Há. A gente já está vendo. Já tem, inclusive, projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para alterar tudo isso que nós estamos ponderando aqui. E um ponto que eu destacaria, que tu já começasse a entrar, é a questão do impacto no equilíbrio dos contratos. Os contratos privados, porque a legislação até tem um dispositivo que a gente sempre costuma trazer nas reuniões, nas discussões, tem os contratos com os órgãos públicos, certo? Isso está previsto lá na lei complementar. E como é que fica, né, os contratos privados? Que é aquela tua expressão que eu gosto muito. Vamos negociar com os russos. Como é que vai ficar? Ah, pois é. Aí isso não tem como colocar na lei, né? É verdade, não tem como colocar na lei, e cada contrato são entre as partes. Algumas empresas estão mais conscientes e sabem que elas vão ter muito crédito, elas vão absorver, porque esta é a natureza do IVA, né? A última milha absorve com os créditos que tem. Mas outras estão dizendo que não, que vão usar o crédito para abater os seus insumos ainda mais e vão manter este crédito até para fazer outras compras. Então, os prestadores de serviços não vão conseguir repassar e aí vai se transformar num custo maior. Isso vai ser, no início, uma grande dificuldade. A gente espera que pelo menos o governo possa orientar que sim, se absorva os créditos, mas ele não pode obrigar. Então a gente vai ter um Isso a problema. gente já sabe que, né, o que a gente costuma, né, até orientar muito os nossos representados, os clientes, é que desde ontem do ano passado, que tu, né, comenta, o Edgar, acho que é o empresário muito, que a gente admira muito, que faz, né, o que tem que, pô, já conversa com o contador ontem, ano passado. Né? Porque como é que vai ficar minha margem de lucro com os fornecedores? Tu mesmo disseste, né? Já estou ajustando os contratos, Nas não é? renovações de contrato já colocar Tentar pelo menos a tentar negociar a cláusula. as cláusulas de impacto da reforma tributária para que seja feita a A gente compensação dos conversa muito. impostos na parte do creditamento. Essas questões todas são fundamentais. E o que nos preocupa muitas vezes, e aí entra o papel das entidades, é que empresas pequenas às vezes não têm Essa estrutura uma estrutura, assessoria do jurídica. A tributário. TIRS vem compartilhando informações há bastante tempo. Acho que é importante que as empresas acessem a TIRS para pegar as melhores práticas nesse primeiro momento. Já foi feito palestras, enfim, tem material rico sobre isso para que as empresas possam estar preparadas. É chato, é difícil, mas isso precisa acontecer para não ter um susto muito grande. É difícil empreender no Brasil mais por essas questões de segurança e mudanças, mas é a realidade que a gente tem. Vamos entrar num assunto complexo, não diria complexo, mas que merece, acho que, ó, que muitos não, até uma palavra, o que que é o split payment? Esse sistema, ele é um diferencial na reforma tributária, ele ainda não está em vigor e, segundo o governo, ele não existe em nenhum lugar do planeta. Ele é revolucionário. Mas, na verdade, ele é até simples, se ele der certo, né, Edgar? O split payment, divisão de pagamentos. O que acontece? Hoje, o empresário, né, ele paga, né, ele paga o tributo. Então, ele consegue, vamos dizer, girar com aquele valor. Com split payment, não mais. Ele vai, o valor do imposto, ele vai direto, né, para o governo. Ele vai ficar o empresário só com o valor ou do serviço ou da mercadoria. Resumidamente, é isso. Então, é outra situação que ele já tem que estar preocupado desde agora. Pô, mas vai impactar no meu caixa. Mas aí várias perguntas, né, que são apresentadas no escritório, até aqui no TIRS. Tá, mas isso vai entrar em vigor quando? 2027, e de forma gradual.
Então, quando isso estiver funcionando, parece uma maravilha só para o governo, né? Sim, só que ocorre o seguinte, todo pagamento vai ter que ser feito, hoje se paga através dos bancos, evidente, e ainda pode ser feito pago hoje em dinheiro, mas vai precisar ser feito o uso do portal, do split payment, para que seja feita essa distribuição Que não já está pronto ainda. no momento. A gente sabe que está sendo desenvolvido pelo governo, a gente não sabe em que momento está hoje esse software, mas que ele é complexo. Ele vai exigir um envolvimento e um investimento milionário, porque imagina, toda e qualquer transação vai precisar subir nesse split payment, ser feito o processamento online, já distribuído os impostos imediatamente. Aí a parte do governo já fica retida e as devidas compensações é realmente um grande desafio. Eu sei que o Brasil tem sucesso em certas questões como o Pix, mas tudo isso é descentralizado através dos bancos. Agora vai ter uma estrutura que a gente não sabe se vai ficar na Receita Federal, onde vai ficar, que vai ter que fazer tudo isso online. E um ponto que questionam bem, que tu agora, né, que tu trouxeste também é que a gente fez até uma análise entre o Brasil e outros países. Esse custo é público ou privado? A princípio, esse é o ponto diferencial aqui do nosso país, que o split payment hã, vai ser metade do custo público e privado. Sim, eles querem cobrar para a gente poder acessar. Quando tu for fazer um pagamento, né, enfim, uma transação comercial, está se definindo se vai ser quem está comprando, quem está vendendo ou o contador que vai pagar. Os contadores dizem, mas por que eu? E também acho injusto o contador. Enfim, o governo toma uma exigência, mas a gente vai ter que, para poder trabalhar, a princípio, é o que está sendo dito, vai ter que, para poder custear o split payment, todos nós teremos que pagar uma taxa para poder fazer a comercialização para cada venda, para cada transação. Não se sabe o valor disso, pode ser que seja irrisório cada transação, mas quem tiver um volume muito grande, imagina cartões de crédito, cada transação vai gerar quanto vai ser isso, como é que se calcula isso? Mas não deveria ser o próprio governo, ele é que tem que fazer, porque depois ele vai fazer toda essa arrecadação, então vai ganhar 2 vezes, vai ganhar pelo serviço de trabalhar e fora o próprio imposto. Então, numa transação já vamos pagar 28% de imposto, e mais uma taxa para poder fazer essa própria transação. Os próprios 28% não são capazes de custear isso. Isso é muito estranho. Mas o que é mais importante? A reforma que foi tão amplamente debatida e discutida não colocou dentro da lei quem financiaria isso. Hoje, que se saiba, não tem da onde vem esse dinheiro. Por isso que Isso teria que ser, ainda é outro ponto que tem que ser, regulamentado. sim, ele tem que ser regulamentado. Então, se ele não foi, não tem esse dinheiro, mas ele já tem que estar quase pronto. Ou seja, se não É tem o dinheiro, gradual, é a então ele não partir de começou. 2027, mas é interessante, tu estava falando, eu estava pensando, vejam como é importante, novamente eu trago, o trabalho das entidades. TRS, federações, ABS, Brascom, diversas que a gente trabalha em conjunto, porque E uma outra empresa não. Eu acho que é importante também a gente lembrar que quando que nós fomos a Brasília, avisar que precisávamos de um prazo, assim que o split payment fique pronto, as empresas vão ter que ter um prazo para implementar a sua parte, para se conectar. Porque não pode dizer assim, a partir do ano tal, precisa começar a utilizar. Então todos os RPs, todos os sistemas de transação comercial vão ter que estar preparados para isso. Mas eles entregam isso dia 28 de dezembro daquele ano e a partir do dia 1º de janeiro tem que estar funcionando. É toda uma mudança gigantesca que tem em todos os sistemas, que isso leva tempo. Então, as entidades fomos a Brasília, precisamos de um Como prazo nós grande. fizemos, acho que é importante até tu, como diretor da FENAINFO, né, diretor do TRS, presidente das entidades, assim, qual foi o nosso pleito do setor de tecnologia e de contabilidade quando nós requeremos que não tinha, que era ficou esse prazo de implementação em 2026. Esse foi um pleito nosso, até eu gostaria que tu comentasse, junto ao comitê gestor, ao executivo, as casas legislativas, Sim, que a gente percebendo que estava atrasado a definição, inclusive, das notas fiscais, que se a gente não emitisse as notas a partir dos cronogramas que que já algumas ainda estão iniciou. com problema nos E- municípios, nos Exato, e as estados. entidades é que estão representando as empresas para mostrar, não pode cobrar de um segmento empresarial que emita a nota fiscal no formato novo, se o formato novo não foi definido, mas a lei já está cobrando. Então essas coisas que estão atrasadas e que nós não estamos apontando erro pelo erro para fazer uma crítica pela crítica, mas é que as coisas estão entrando um pouco atropeladas ou bastante atropeladas. E essa é a preocupação, porque nós vamos ter 2 sistemas tributários andando juntos, é um custo dobrado.
As empresas, por um lado, têm que manter aquilo que já existia, implementando a nova, e lá depois que tiver os dois modelos criados, aos poucos tem que ir desligando um para ir mantendo o outro. Então, é uma trabalheira para manter dois manicômios tributários funcionando ao mesmo tempo, pensando que futuramente vai ter um, mas já se fala que talvez a gente mude tudo isso e vá para um outro caminho. Então, assim, é bastante difícil, é um desafio, mas é Brasil e é aqui que a gente está trabalhando, empresariando, e é aqui que a gente precisa fazer isso funcionar. Perfeito. Agora, acho que também tem um outro ponto que é relevante nós abordarmos: definição de alíquotas. Alíquota, que todos, nos questionam. Mas a alíquota será 27,5? Vamos lá. Na lei, nem a legislação infra, nem a emenda constitucional pode definir, né? Não está. Essa alíquota, ela foi estimada, né? E então nos questionam, tá, mas aonde, quando que vai ser definida a alíquota, seja a alíquota reduzida, né, outras né, que tem tratamento diferenciado. Aí entra TCU, Senado Federal, por meio de resolução, e o próprio comitê gestor do IBS. E então, novamente, nós podemos verificar, entra o trabalho das entidades. Porque muitas vezes assim chega, não, mas a gente já tem a emenda constitucional 132, a lei complementar 214, está regulamentado, terminou o nosso trabalho no Congresso, deu. A alíquota. A alíquota é o coração também, assim como a gente falou de vários temas importantes. Quanto eu vou pagar? Não É sei. que como Ainda, cada município ainda. pode dizer qual é o seu percentual, cada estado e Distrito Federal pode dizer qual é o seu percentual, e o próprio governo federal também diz qual é o seu percentual, a gente não vai saber É qual é a porque, alíquota, porque ela não é perfeito. única, O que o ela é Edgar promoção. está colocando tem a alíquota padrão, o Edgar está mencionando, está falando sobre as alíquotas de referência, que tanto cada estado, se não quiser seguir, né, a alíquota padrão, pode determinar a sua alíquota. Né? O E cada estado e o município também município pode também. definir a sua Então pode alíquota. voltar, vamos dizer que se todos, né, definirem a alíquota por lei complementar. A gente pode ter, para fazer um cálculo fácil, pega o número de estados mais Distrito Federal, multiplica pelo número de municípios. Essa é a quantidade de alíquotas que a gente pode ter, não uma alíquota única, porque está livre para isso. Naturalmente, é provável que muitos, por coincidência, vão ter os mesmos. Vários municípios têm 5% de ISS, vários têm 2% para alguns, acabam ficando parecidos, mas se quiser, cada município pode definir o seu percentual e cada estado e Distrito Federal o seu, multiplica isso por tudo, vai dar milhares de possibilidades. Assim como a gente tem hoje, a gente vai poder ter no novo modelo tributário do Brasil. Perfeito. Outro ponto também que é importante salientar é a questão do Simples Nacional. Muitas vezes, quando a gente começou a discutir, estava lá na PEC 45, aí depois nos projetos PLP, né, que transformou na Lei Complementar 214, o que nos diziam? A reforma tributária não vai mexer no Simples, vai ficar tudo igual, não vai terminar o Simples Nacional. Será que é assim mesmo? Nós poderíamos, esse é um tema importante que a gente podia ficar aqui 2 horas conversando sobre o regime do Simples. Mas eu vou tentar simplificar. O Simples vai acabar com a reforma tributária? Não. Mas Não vai gerar crédito. Uma a vez questão é do crédito. Aí, por exemplo, a empresa do Edgar é do Simples. Bom, vou continuar no regime do Simples como eu estou hoje. Mas não vai, quem comprar não vai poder tomar crédito. Mas a carga tributária, né? Mas eu não vou ter, eu vou perder competitividade. Daqui a pouco, né, ele não vai mais, vai comprar de outro, não vai negociar contigo. Então, na- vamos para o sistema híbrido. Ah, pois é. No híbrido, então, tu vai passar, né, a recolher lá o CBS, IBS, e eles vão, né, quem está comprando vai poder tomar crédito. Mas a gente fez, que pena que a gente não pode demonstrar, porque a gente já fez diversos estudos. Pô, mas aí a gente fez uma simulação, recolhi, acho que era em 2.500, não lembro qual o faturamento que a gente colocou, 2.500 de imposto, aí tu mesmo dissesse, pô, Ana, mas qual é a vantagem? Passa para 8 mil reais. Pô,
né, mas ganha competitividade, tem que perder daqui a pouco, né? Resumidamente, né? Então o simples continua, continua. Só mais um ponto que também a gente comentou que é importante é, salientar. Hoje, o Simples Nacional está defasado, o teto, desde 2018. TRS é uma das entidades que está em Brasília brigando pela aprovação do projeto de lei que atualiza essas faixas. Até o regime de urgência, né, isso é outro ponto, foi aprovado. Mas, enfim, então o rumo é Simples O Nacional Simples Nacional, como ele não vai deixar de gerar existir. crédito e ele ficou de fora da reforma, ele não foi incluído, ele ficou excluído, fica evidente que o governo não quer mais, ou pelo menos quem projetou, quem organizou e quem criou essa nova reforma tributária não quis incluir o Simples. O Simples para o mercado corporativo não vai valer a pena. Vamos imaginar 28% sem gerar crédito nenhum. Qualquer outra empresa que tenha o mesmo custo, na compensação de crédito, vai ficar 28% mais E mais barato. esse ponto, se a gente trouxer para É, ter. Vamos trazer tudo que a gente comentou até então para o setor de serviços e tecnologia. Então, 28% não pode se creditar, questões do Simples Nacional, mão de então, obra. mão de obra, então volta lá. Orientação. O que fica claro foi assim: as palavras de quem criou a lei. Erramos no passado, o Brasil errou, né? Tributando demais a indústria, e a indústria era o carro-chefe. Então agora nós vamos passar a tributar serviços para deixar a nossa indústria crescer. Sim, mas então agora que serviços fica entre 70% a 75% do PIB, nós vamos cometer o mesmo erro, só que vão trocar, é o que está acontecendo. Então você está se sacrificando serviços, o Brasil deve aí perder produtividade, deve se atrapalhar. Enfim, é lamentável, porque com certeza, com tanto tempo para fazer esse estudo, poderia ter se imaginado ou feito de outras formas. E tem um mundo inteiro para fazer benchmark. Não, porque nós não estamos criando nada novo. A Europa toda usa IVA, enfim, não seria não teríamos dificuldade de estar olhando. A gente criou esse nosso modelo que quase que pune o setor que mais emprega no Brasil. Essa é a questão. A sensação que dá. Mas o governo não enxerga dessa forma. Não, Não. nem diria o governo. Quem construiu, aí o governo, quando delegou para essa equipe, colocou eles, desenvolvam, e a partir dali o governo usou todas as forças para que isso fosse aprovado. Mas a sensação que dá é que ninguém está percebendo os impactos na pessoa física, que a gente comentou no início. Mas é a reforma tributária do consumo, né? Tipo, a Sim, gente consumo. sabe Então, que é quem onde vai vai. estourar, É quem estoura for. na ponta. Sim, mas quem vai consumir, que somos todos nós, na pessoa física, não temos como utilizar os créditos, a pessoa física vai perder, em média, 28% do seu poder de compra. A gente está abordando 28. agora, lembrando que a É. gente está falando da reforma tributária do consumo. Depois, E, num segundo momento, o Edgar, a e, gente vai é, abordar a reforma sobre a renda. e essa questão desses 28%, numa audiência pública virtual, que ainda tinha a questão da Covid, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, mas com um cunho federal, essa pergunta eu fiz para o Bernardo Api. E ele confirma, sim. E estava o relator também Estava o aqui, o relator, Agnaldo. estavam desembargadores e parlamentares, tanto federais quanto estaduais do Rio Grande do Sul. E a gente pergunta diretamente ao Bernardo Api: vai ou não vai ter esse impacto na pessoa física? Ele diz sim, naturalmente que sim, mas, como eu havia dito antes, ele acredita que a reforma vai impulsionar, não diz como, mas ele acredita que sim, a economia de uma forma tão grande que os salários podem mais do que dobrar, compensando os 28%. Sim, se dobrar, tu ganhou 100% de aumento, terias 28% para pagar de custos a mais, né? Então, são essas questões que preocupam, mas que isso já está absorvido, isso já tem que ser digerido, porque isso já foi aprovado e está entrando. Porém, já tem parlamentar falando numa via. Eu ia complementar o que eu não vou dar nome, mas tu deve saber. Parlamentar em Brasília como é que ele nos disse? Sempre alguém tem que pagar a conta. Alguém sai perdendo. No caso foi serviços. Então, assim, eles estão contando que, como é que é? Isso vai, com o tempo, vai se ajustando. Pô, a gente está falando em 7 anos. É muito tempo, né? E aí também, quem está nos ouvindo aqui deve estar se perguntando, mas até agora
Edgar, doutora Ana, o que de tudo que vocês falaram, eu não vi nada positivo. Tem alguma coisa? Eu acho que o que a gente pode falar é só a questão que as empresas têm que se antecipar, né? Ter bom e reforço, a gente acho que já falou, e reforço, bons contadores, advogados tributaristas e cada caso, né? A gente sempre fala, cada caso é um caso. Não tem, a gente até brinca, né, que é o trabalho de um alfaiate, né? Ou não tem a empresa, mas a minha empresa é pequena. Não, porque senão vai ser atropelado. Será atropelado pela reforma tributária, Verdade. A reforma não é? tributária, ela precisa de muito planejamento, muito ajuste nas questões contratuais das empresas, especialmente as de serviços, que precisam estar olhando isso, acompanhar toda a legislação, a cada tanto tempo sai normativas onde tem que fazer ajustes nas notas fiscais. Tem uns que saem que já é para amanhã, não dá nem tempo, depois o governo suspende as multas e tudo. Então, isso está saindo, está acontecendo e a gente tem que seguir. Esses comentários que a gente fez agora, porque são da realidade prática das coisas, para que até não pareça que a gente não está, porque está confuso. Porque tá vindo desta forma, né? E a gente está solicitando para o governo sempre prazos para que a sociedade consiga ter tempo suficiente para se adequar. Esse ponto que tu trouxeste também é muito importante, porque às vezes, não sei, pode ser que os empresários não tenham conhecimento. hã, Quantas não é só acompanhar as proposições legislativas que estão tramitando no Congresso Nacional, as normas, CONFAS, né, instrução, normativas diárias que saem do próprio infra constitucional, do executivo, da fazenda, que os próprios contadores, e reforça novamente o setor de tecnologia que faz os sistemas, os RPs, não consegue acompanhar. Então, não só advogados, contadores, é importante que as empresas tenham acesso a esse serviço de relações governamentais, de acompanhamento das normas, para que tenham a informação prévia que o TIRS oferece. Então, Edgar, eu gostaria que tu comentasse, aproveitando esse gancho, né, que eu trouxe, qual, qual a importância do empresário estar ligado a entidades como o TRS, FENAINFO, CONTIC e tantas outras que fazem esse trabalho. Acho que a importância é que consegue ter as informações numa velocidade maior, as informações já orientadas, no caso da TRS, para as empresas de tecnologia, a gente alertando os problemas futuros e oferecendo potenciais soluções. Eu digo potenciais soluções porque cada caso é um caso, mas, em geral, as empresas de tecnologia, como são todas empresas de serviços, grande maioria software serviços ou software produto, mas tem uma natureza semelhante, consegue ter informações, eu não vou dizer privilegiadas, mas antes do tempo que se ela como uma empresa sozinha. A gente, o trabalho que é feito de relações governamentais antecipa as informações, a gente consegue saber o que está acontecendo e geralmente divulga através dos canais digitais da entidade relatos e informações atualizadas dos próximos passos, do que está acontecendo, para que os empresários possam estar se preparando. Fora as palestras sobre reforma tributária, podemos também ter umas parcerias com outras entidades ligadas à contabilidade, que também nos apoiam muito, FENACOM, porque também são de serviços. As empresas de serviços contábeis são serviços, têm a dor bem semelhante à nossa, e a gente consegue estar antecipando, mostrando quais soluções nós temos. Porque uma coisa é certa, o Brasil segue, ele cresce, ainda que vá tropeçando muitas vezes. É a característica do nosso país. Então isso vai acabar entrando, a reforma tributária vai avançando, pode ser que modifique, difícil, mas vai, é assim que o Brasil gera uma riqueza muito grande, se atrapalha de uma maneira enorme, reduzindo a nossa produtividade, mas ainda assim o Brasil cresce. Isso vai acabar mudando, o Brasil de uma forma ou outra vai mudar, terá vários outros ajustes na reforma, a gente sabe,
alguns atrasos. Agora, o que a gente precisa é que o empresário fique mais próximo para saber o que fazer nesse período, para que ele gaste menos energia possível, porque é uma energia muito grande que se gasta, mas as entidades acabam fazendo isso para ele, pelo menos para dar essas informações mais atualizadas e de uma forma resumida, porque é tanta informação que para colocar, às vezes, em 3 folhas de papel é muita viagem a Brasília, é muito texto lido, para separar aquilo, digamos, que é relevante, até porque a reforma é para todos os setores, né? Então alguém tem que filtrar o que impacta direto somente no setor de tecnologia. Perfeito. E um último tema que nós, gostaríamos de trazer e não teríamos como abordá-lo da forma como merece, e acho que ficará por um próximo episódio, mas, rapidamente, até então nós falamos sobre a reforma tributária sobre o consumo. E o governo conseguiu aprovar a reforma tributária sobre a renda. E nesse contexto, na verdade, isso foi para compensar, né? O governo, que era uma promessa de campanha, ele conseguiu ali atualizar a tabela do imposto de renda, né? Dando isenção para quem recebe até R$ 5.000, enfim. E nisso, ele tributou o que ele chama de altas rendas, né? Que até é difícil mensurar da onde que saiu aquele valor, ele chama de altas rendas, quem recebe mais de 50.000. Então, não vamos adentrar, mas resumidamente, vai tributar em 10% acima de 50.000 mês. Aí, no Congresso Nacional, não é, Edgar? Já tem projetos que estão trabalhando para alterar essa legislação. E um deles, para vocês até entenderem como é complexo o trabalho, porque a gente tem que enxergar dentro de um projeto, tem um projeto que trata de fintechs. E dentro desse projeto tem um dispositivo que altera essa legislação. Então, Edgar, tu pode nos comentar rapidamente por que é importante essa emenda, né, dentro Sim, desse projeto? essa emenda dentro do projeto de fintechs, ela trata diretamente da redução da alíquota de 10% acima dos ditos altos salários, que é um salário menos que de um programador se tu converter em dólar nos Estados Unidos, então não é tão alta renda assim, se comparar em âmbito mundial. De qualquer forma, esses 10% que vão ser cobrados acima dos 50.000, e tem toda aquela tabela, as empresas de lucro real, só vale para as empresas de lucro real, que pagarem os 34% de É que a imposto, lei fala de um redutor, isso né, do redutor, mínimo. terá um redutor de 100%, não vai haver os 10% quando distribuir É, para os seus acionistas. tu acha que talvez Po não poderá chegue. chegar se a empresa pagar. Se a empresa pagar ao todo, efetivamente, 33,9%, ela vai pagar, em vez de 10% dos dividendos, vai pagar 0, alguma coisa, é um enorme de uma redução. O governo criou para que Porém, não cause a sim, bitributação, sim, né. exato. Porém, o que está acontecendo nesse projeto de lei? As empresas que se utilizam de algum benefício fiscal, seja do PAT, entre outros, elas pagam um pouco menos de imposto, porque elas têm um outro tipo de gasto para compensar. As que usam bastante inovação, elas investem em inovação e elas abatiam isso do imposto a pagar. Aí isso vai abater demais, então não vão poder usar esse redutor da alíquota. Mas este projeto diz que não. A emenda, eu acho que é importante tu comentar quem é o senador até, o Jorge Seif de Santa Jorge Seif, de Catarina, Santa que Catarina, que colocou essa emenda, mas que já foi até aprovado por senadores do próprio governo, então isso é interessante dizer. o substitutivo sim, aham. Vários senadores, então eles acho que até o momento tem uma ampla maioria aceitando. As empresas retirariam, então, da base de cálculo os benefícios fiscais que têm de incentivo à produção e poderiam, então, se utilizar do redutor. Isso para a área de tecnologia é bastante importante, porque se utiliza de vários mecanismos, por exemplo, se tu utiliza aquele fundo de amparo ao trabalhador, o FAT, etc., e que reduz a tua alíquota, isso não iria reduzir o cálculo do teu redutor. Então, a gente está trabalhando nesse projeto, vamos estar, digamos, se unindo com diversas entidades para que a gente consiga colocar isso, que é uma forma de reduzir os impactos desses impostos todos que foram colocados para a sociedade e que já está na lei.
né? A gente já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, precisa só que vá a plenário para votação, mas o Brasil, enfim, a gente sabe como funciona, precisa às vezes de um empurrãozinho, a sociedade civil organizada tem que chegar e pedir para pautar, porque, enfim, é muita coisa acontecendo no Não é Congresso um trabalho Nacional. fácil, é um Exato. trabalho, constante, né, muitas vezes a entidade trabalha indicando relatores, né, com membros das comissões e sempre, juntamente com entidades nacionais do setor de tecnologia. E isso sim, essa parceria é fundamental para dar peso, né, e representatividade, não fica uma ação isolada que com certeza não funcionaria em Brasília. Eu acho que é isso, e gostaria de, reforçar novamente que todos, sempre que possível, acompanhem as redes, estejam próximo do CEPROGS, porque o trabalho, como, né, nós acompanhamos, estamos na consultoria, acho que há 11 anos aqui, é um trabalho diferenciado, porque não é só, uma articulação com os parlamentares. É um trabalho técnico de construção de emendas, de construção de normas, e são empresários, repito, como o Edgar, presidente Maris, tantos outros presidentes que aqui passaram, nosso diretor de assuntos legislativos, Rafael, e tantos outros, que acreditam e fazem um trabalho sério e constante. Então, Muito acho que obrigado, é doutora isso. Ana Paula. Acho que a gente encerra esse podcast e nas próximas edições a gente pode tratar de outros temas também relevantes e que possam ajudar os empresários a facilitar a transição de um modelo tributário para o próximo. Muito Agradeço a obrigado. todos, muito obrigado. Obrigada, Edgar. Obrigada, TRS.